A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e este é o programa Evangelho em Foco. É muito bom ter você aqui conosco, é uma alegria e um privilégio para nós podermos compartilhar a palavra de Deus com você. Mas é lógico que não é só com você que nós queremos falar. Nós queremos falar também com o seu amigo. Queremos falar também com os grupos de WhatsApp que você tem. Então aqui está o meu primeiro desafio para você. Pega o link, copia o link aí e vai lá. Compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha lá no seu Facebook, no seu Instagram, compartilha nas suas redes sociais e nos ajude na divulgação dessa palavra, dessa mensagem. Eu tenho certeza Deus vai abençoar a gente, vai abençoar vidas, vai abençoar você, o seu coração, em nome de Jesus. Compartilha, deixa aqui também o seu like, o seu joinha, isso ajuda a engajar o vídeo. E sabe o que mais ajuda a engajar o vídeo? O seu comentário. Vai lá no comentário, pode ser aqui no chat também, mas não só no chat, no comentário principalmente. Coloca lá o seu comentário, de onde você está nos assistindo. Deixa ali a paz do Senhor, a cidade onde você é, a igreja que você congrega, deixa ali um versículo bíblico, mande a sua saudação, escreva alguma coisa no comentário, porque nós sempre lemos, tá bom? É uma alegria poder ter você nos ajudando nesse engajamento. É muito bom, isso nos ajuda bastante. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Vamos trazer aqui uma resposta para uma pergunta. O que é pecado? Você sabe o que é pecado? Às vezes eu fico aqui falando de pecado e não sei se você sabe o que é isso. Nós vamos falar sobre o que é pecado. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Precisa ter conhecimento. Nós vamos trazer aqui uma resposta do que é pecado e quais são as consequências dele. Mas já vou te adiantando. Existe solução. Existe solução para esse problema e a solução está mais próxima de você do que você imagina. Amém? Então vem conosco e vamos ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos de volta e o tema hoje é o que é pecado. O que é pecado? Eu já falei aqui em alguma outra mensagem um pouquinho sobre o que é pecado. Quero falar rapidamente sobre o que é pecado e quais são as consequências do pecado. O pecado tem consequências e quais são os resultados dessa consequência. Porque o meu objetivo aqui não é dizer para você o que você quer ouvir. O meu objetivo aqui é ser honesto com você. Nós temos aqui um compromisso com a verdade. Nós temos aqui um compromisso com Deus, antes de ter um compromisso com você. Nós precisamos aqui ser fiéis às Escrituras. Nós queremos aqui que você conheça a verdade, porque nós cremos naquilo que a Bíblia diz, que a verdade liberta o homem. Nós cremos nisso. Então, o que é pecado? O que é pecado? Pecado é uma consequência da tentativa do homem em querer ser aquilo que ele não poderia ser. Pecado é desobediência a Deus. Pecado é a corrupção de um ser que Deus criou perfeitamente. Então, o pecado, Romanos capítulo 5, verso 12, diz que o pecado entrou no mundo. A palavra mundo ali é cosmos. Fala da nossa realidade. O pecado entrou na nossa realidade. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. E o que é essa coisa que entrou no mundo? É um estado de corrupção, um estado de deteriorização, um estado de inclinação para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Isso é pecado. Quando nós nos inclinamos para aquilo que é o oposto da vontade de Deus, nós pecamos. Quando nós desobedecemos a Deus, nós cometemos pecado.
E o pecado, ele tem consequências. E eu quero tratar dessas consequências aqui com você. Por que eu estou falando sobre isso? Porque se você não entender esse assunto e os assuntos que nós temos tratado aqui nas últimas semanas, você não consegue compreender o Evangelho. Você não consegue compreender a cruz. Você não consegue compreender por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário, por exemplo. Por que Deus simplesmente não estalou os dedos e perdoou todo mundo? Por que Deus simplesmente não estalou os dedos e resolveu tudo? Porque as coisas não são assim. Se você faz esse tipo de pergunta, é porque você ainda não compreendeu com profundidade esses temas. Como, por exemplo, o pecado e as suas consequências. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui hoje. Então, para você compreender a cruz, para você compreender a beleza da graça, a beleza do Evangelho, você precisa compreender esses conceitos que são tão importantes e fundamentais. Muito bem. Nós vimos na semana passada que o nosso grande problema é que nós pecamos contra Deus. O nosso grande problema por causa do pecado, por que o pecado é um grande problema para nós? Porque ele é cometido contra Deus. Então, o que é pecado? O pecado é toda atitude ou condição que vai contra aquilo que Deus é ou representa. Tudo aquilo que macula a glória de Deus, a sua santidade. Isso é pecado. Portanto, o pecado é algo terrível e ele tem consequências. Quais são as consequências do pecado? Será que você tem uma dessas consequências? Será que você está sofrendo uma dessas consequências? Olha, se você estiver sofrendo uma dessas consequências, eu quero te adiantar, existe solução. Não sofra as consequências do pecado. Nós vamos ver quais são elas aqui. Quais são as consequências do pecado? Então fique ligado aí, porque você pode estar sofrendo uma dessas consequências e não sabe. Vai saber agora. E em nome de Jesus, Cristo vai te libertar pelo poder da graça dele. Muito bem. Primeira consequência do pecado: a ausência ou distanciamento da comunhão de Deus ou com Deus. Gênesis 3, 23 e 24. A Bíblia diz assim: por isso o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden o homem para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis 3, 23 e 24 é o final do capítulo 3. É o resultado do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram contra Deus, desobedeceram a ordem direta de Deus. E o texto termina dizendo que por causa disso, por causa daquele pecado, por causa daquela desobediência, Deus expulsou o homem do jardim. Perceba, meu querido irmão, irmã, perceba aqui, por favor. Perceba que Deus não pediu licença. Deus não chegou para Adão e Eva e disse assim: olha, Adão, Eva, não vai dar mais, sabe? Puxa vida, não vai dar mais para a gente andar junto. Não. A palavra que o texto bíblico usa aqui é expulsou. Colocou para fora. Por causa do pecado, eles foram expulsos do jardim. Expulsos daquele lugar que representava a comunhão íntima com Deus. Essa é uma das consequências trágicas do pecado. Ele nos afasta da comunhão com Deus. Olha aí a sua própria vida. Quando você está em pecado, quando você comete um pecado grave, você não tem vontade de ir para a igreja. Você para de orar. Você para de cantar. Você abandona a leitura das Escrituras. Você tem vergonha de olhar para o céu. Porque o pecado afasta o homem da comunhão com Deus. O pecado leva o homem para longe da comunhão com Deus. Quer ver um outro texto? Isaías capítulo 59, verso 1 e 2.
Os inimigos estavam cercando o povo de Israel. Os inimigos estavam ali os ameaçando. O povo começou a orar a Deus, mas os inimigos não foram embora. O povo orou a Deus pedindo para que Deus intervisse contra os inimigos de Israel. E nada estava acontecendo. Então o povo consultou o profeta. O que está acontecendo? Nós estamos orando, mas os inimigos continuam aí. Então veio a resposta do Senhor através do profeta Isaías. Olha a resposta de Deus. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas os seus pecados separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Qual é a resposta de Deus para o povo de Israel? O problema não é que o braço de Deus ficou curto. O problema não é que falta poder em Deus para expulsar os inimigos. O problema não é que os deuses dos inimigos são maiores que o Deus de Israel, não. O problema não é que Deus está com o ouvido tapado e não está ouvindo direito. Não é esse o problema. O problema são os pecados de vocês. A multidão do pecado de vocês fez com que houvesse uma separação entre Deus e vocês. Portanto, meu querido e amado irmão, essa é a primeira consequência do pecado que eu quero destacar aqui. E eu faço uma pergunta para você. Você tem vivido essa experiência de orar e parece que Deus não tem respondido a sua oração? Será que você tem vivido essa experiência de não ter uma resposta da parte de Deus e ter a consciência que o motivo pode ser os seus pecados? É óbvio que nem toda oração respondida é por causa do pecado. Mas é sempre fato de que nós nos conhecemos e sabemos sim quando Deus pode não estar respondendo a nossa oração por causa da nossa postura diante dele. E a pergunta que eu faço para você, essa tem sido a sua condição? Será que você tem estado numa condição de pecado a ponto de Deus estar tão longe de você? Ou você está tão longe de Deus? Porque o pecado faz isso. Ora, se você insiste no pecado, o que você espera? Se você insiste em permanecer em uma posição de pecado, o que é que você espera? O pecado é como um muro, é como uma muralha, te impedindo de se achegar à comunhão de Deus. O pecado é como você estar num barco, na praia, e a maré começar a puxar você e levar você para longe. Essa é uma consequência terrível. O pecado separa, o pecado tira o homem da comunhão com Deus. Essa é a primeira consequência que eu quero destacar aqui. Segunda consequência do pecado, o pecado escraviza. Romanos capítulo 6, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e serem aceitos por Ele. A palavra de Deus também diz no Evangelho de João: e conhecerão a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus diz: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então a segunda característica do pecado que eu quero trazer para você aqui, a segunda consequência do pecado, é que o pecado torna você um escravo dele. Segundo o apóstolo Paulo, o pecado é o maior dono de escravos do mundo. Todos aqueles que vivem pecando, disse Jesus, são escravos do pecado. São servos do pecado. Agora preste atenção.
Jesus não disse que todo aquele que peca é escravo do pecado. Jesus disse que todo aquele que vive pecando. Sabe qual é a diferença entre viver pecando e pecar? Viver pecando é quem vive num estilo de vida de pecado. É quem ama o pecado. É quem não nasceu de novo em uma nova vida. Esse vive pecando. Esse ama o pecado, vive no estilo de vida de pecado, se deleita no pecado. A sua consciência não o acusa diante do pecado. Existe uma diferença. O crente em Jesus, salvo, ele peca, mas não vive pecando. O crente em Jesus peca, pode pecar, cair em pecado, mas não vive pecando. Ele não ama mais o pecado. Ele sente aborrecimento pelo pecado, abominação pelo pecado. O pecado na vida do crente precisa ser um acidente. O pecado na vida daquele que vive pecando não é um acidente, é um estilo de vida. Um acidente você não planeja. Você não pega o seu carro e vai para uma rodovia e diz, hoje eu vou sofrer um acidente. Não, acidentes acontecem. Não deveriam acontecer, mas acontecem. Pecado é a mesma coisa. Na vida daquele que foi salvo, daquele que foi livre da escravidão do pecado, o pecado precisa ser um acidente. Você não planeja, você não deseja, você não quer. Mas na vida daquele que não foi liberto da escravidão do pecado, o pecado é um estilo de vida. É isso que Jesus está dizendo. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, essa é a segunda grande e mais terrível característica do pecado. Ele escraviza todos aqueles que o praticam. Eu pergunto a você, você é um escravo do pecado? Você tem prazer no pecado? Você vive um estilo de vida pecaminoso? O pecado tem sido um acidente da sua vida ou tem sido planejado? O pecado tem sido um acidente ou você tem projetado? Quando você peca, você sente tristeza ou você não sente nada, é indiferente? O pecado causa dor ao seu coração? Você fica triste por saber que esse pecado cometido, ele traz dor ao coração de Deus? Você tem consciência de que o seu pecado praticado, ele foi colocado em Cristo e ele é a razão pela qual Cristo sofreu? Isso traz dor e tristeza ao seu coração? A resposta para essas perguntas vai indicar se você é um escravo do pecado ou se você é livre do pecado. Muito bem, o pecado escraviza a vontade humana, ele escraviza as inclinações do homem, ele distorce tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus. Ser escravo do pecado é querer fazer o que é correto e justo diante de Deus e não conseguir. O escravo não faz aquilo que quer, faz aquilo que é mandado. Os escravos do pecado fazem aquilo que o pecado manda. Ser escravo do pecado é estar acorrentado em tudo aquilo que aborrece a Deus. É achar que o pecado é natural e normal, apesar de saber que não é. Última consequência que eu quero trazer para você: existem inúmeras consequências do pecado. Mas eu quero trazer uma última aqui, que eu considero ela a mais terrível de todas. A Bíblia afirma que o pecado atrai a ira de Deus. Você já viu um Deus irado? Você já viu Deus irado? Tem muita gente que pensa que Deus não fica mais irado. Deixa eu falar com você. Eu já cansei de ouvir gente dizer, mas o Deus do Novo Testamento não é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era furioso. Mandava terremoto, mandava pestes.
O Deus do Novo Testamento é amor. O Deus do Novo Testamento não faz essas coisas. Você está enganado. Redondamente enganado. A Bíblia diz que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Ele é aquele que era, que é e que há de ser, e que há de vir. Deus não muda. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus hoje e é o mesmo Deus amanhã. O Deus das Escrituras, o verdadeiro Deus que se revela, ele agiu com ira no passado, ira santa, ira justa, age com ira hoje e agirá com ira amanhã. Essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado e do Novo Testamento é um Deus de amor, é uma ideia diabólica. Isso é uma mentira de Satanás. Deus odeia o pecado. Deus se ira contra o pecador que permanece nos seus pecados. Querido irmão, irmã, Deus vai jogar, Deus vai condenar milhões e milhões de pessoas ao inferno em ira terrível. Apocalipse diz que uma multidão incontável será lançada no inferno, onde já estará a besta e o falso profeta. E ele fará isso porque ele fica furioso contra o pecado. O mesmo Deus santo que não tolerava o pecado no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, o mesmo Deus que se levantou com ira no tempo de Davi, é o mesmo Deus que se levantou com ira no tempo de Paulo, no tempo dos apóstolos, que andou pelas ruas de Jerusalém. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que virá. A Bíblia diz que o dia da volta de Jesus é o grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse capítulo 6 diz que aquele será o dia da ira do Cordeiro. Já viu um cordeiro irado? O dia da volta de Jesus será o dia da ira de Deus e do Cordeiro. Olha esse texto aqui comigo. Salmo 7, 11 e 12. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Eu não estou inventando, não. Está aqui. Continuando. Se o homem não se converter, você já é convertido? Não? Preste atenção. Deus é um justo juiz, um Deus que fica irado todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Sabe o que é espada? Espada não é instrumento de carinho. Espada não é instrumento de demonstração de afeto. Espada é instrumento de juízo. Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está esticado, aparelhado. Por quê que Deus está assim? Por quê? O que é que faz com que Deus afie a sua espada de juízo? O que é que faz Deus esticar o seu arco de condenação? O que é que faz Deus ficar irado, furioso? O que é que atrai a ira de Deus? Veja Romanos capítulo 2, versos 5 e 9 ao 9. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, coração duro, obstinado, rebelde, ímpio, pecador, você está acumulando contra si mesmo
para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Deus, por ser justo, se levanta com ira e furor contra tudo aquilo que é mal e afronta a sua santa natureza e vontade. E isso se define no pecado e aquele que o pratica. Do contrário, Deus não seria nem bom e nem justo. Portanto, o pecado atrai a ira de Deus. O pecado faz com que Deus tire a sua espada da bainha, afiada. O pecado faz com que Deus estique o seu arco de juízo contra o seu coração e embebeda as suas flechas em seu sangue. É isso que o pecado faz. Essa é uma consequência terrível do pecado. Eu quero terminar com Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Olha qual é a última e mais terrível consequência do pecado, na minha opinião, de acordo com a palavra de Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a última consequência do pecado, a morte. Deixa eu falar com você aqui. Paulo, aqui em Romanos 6, 23, está comparando o pecado com o salário. Ele diz: o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. O que é um salário? Salário é aquilo que você merece. Não é assim? Você trabalha 30 dias. No final do mês, quando a empresa te faz o seu pagamento, ela não está te fazendo um favor. Você trabalhou. Você prestou um serviço. É justo que ela pague o seu salário. Não é um favor que ela está fazendo. É mérito. É justiça. Paulo está dizendo que o salário do pecado é a morte. O que é justo que um pecador receba por toda uma vida de prática de pecado? Paulo diz: a morte. O que você tem que receber como mérito por viver em um estilo de vida de pecado? A morte. É justo que você receba a morte. Ele diz: o salário do pecado é a morte. Veja que salário maldito. Veja que salário terrível. Mas veja, olha, existe outra coisa. Ele diz: mas o dom, a palavra dom significa presente. Não é mérito. Não. Dom é presente. Dom é graça. Dom é algo que você não merece. Salário é algo que você merece. Então, o que você merece por viver um estilo de vida de pecado? Paulo responde: a morte. Mas o dom, o presente, aquilo que não é por mérito, aquilo que é por amor, aquilo que é pela vontade de Deus, mas o dom de graça, gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Você não precisa trabalhar para ter a vida eterna em Cristo Jesus. Você não precisa fazer nada para ter a vida eterna em Cristo Jesus. É um presente. É um dom. É uma oferta que Deus está dando a você, está disponibilizando a você. Você não precisa receber o maldito salário do pecado, que é a morte, mas você pode receber de graça o presente, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu pergunto, será que você seria estúpido o suficiente para receber um salário maldito e desprezar um presente maravilhoso como a vida eterna em Cristo Jesus? Por que alguém iria
querer receber um salário de morte e condenação no inferno apenas pelo prazer de pecar, em vez de receber a vida eterna que não custa nada, que foi dada de graça, que não custou nada para você, mas custou tudo para Deus. Essa é a inquietação que eu quero que cause no seu coração. O salário do pecado é a morte, mas tem dom, tem graça, tem presente de Deus para você, para a sua vida. Você que recebeu esse presente, para de desprezar ele. Pare de ficar flertando com Satanás. Pare de ficar flertando com o pecado. Pare de ficar vivendo como escravo. Você não é mais escravo. Você foi liberto da escravidão do pecado. Pare de ficar flertando com o pecado. Pare de ficar vivendo como escravo. Viva como um homem livre. Viva como uma mulher livre. Você recebe do Espírito Santo o poder para dominar as suas apetites, as suas paixões. Você recebe poder para dominar, para ter domínio próprio a partir do Espírito Santo. Pare de viver como um escravo. O pecado não tem mais poder sobre você, diz a palavra de Deus. Então viva como alguém livre, em nome de Jesus. Quero convidar você para a oração nesse momento, em nome de Cristo. Maravilhoso Deus, honras e glórias seja dada a Ti, Senhor, pois nos livraste da escravidão do pecado. Obrigado, meu Deus. Apenas em Teu poder, em Tua cruz, apenas em Tua cruz as algemas caem. Nós fomos crucificados com Cristo, morremos, fomos sepultados com Ele no batismo e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Bendito seja o Teu nome, meu Deus. Ó Senhor, faça-nos andar em uma nova vida. Ajuda-nos, ó Deus, a resistirmos ao pecado e às suas tentações, pois Ele não nos ordena mais. Ele não é mais nosso Senhor. Cristo Jesus é o nosso grande e sumo Senhor. Deus Santo, assim como me libertastes, assim como fizeste cair as algemas das minhas mãos, assim como me crucificaste com Cristo na cruz do Calvário e me ressuscitaste para uma nova vida. Opera, Senhor, segundo a Tua bondade. Abre o coração destes para que creiam, para que sejam alcançados pelo Evangelho, para que o Seu Santo Espírito os transforme, os liberte para a glória, honra e louvor de Jesus Cristo, o meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e irmã, quero desafiar você para estar aqui na semana que vem. Você entendeu a cruz? Você sabe o que aconteceu na cruz do Calvário? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Eu quero responder essas perguntas na próxima semana. Então, a próxima semana, às 20 horas, na terça-feira, espero você aqui novamente, em nome de Jesus. Então, quero desafiar você agora. Coloque aqui no comentário o seu nome, de onde você está, compartilha esta mensagem e seja um parceiro, um amigo da missão. Continue apoiando esse projeto. Continue apoiando todo esse trabalho. Você que já participou, mas parou, por favor, renove. Renove o seu compromisso com Deus. Renove o seu compromisso com a obra do reino. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Tem abençoado a sua vida? Então, abençoe esse projeto em nome de Jesus. Meu segundo desafio para você, vem aí Mariluze, juntamente com as suas convidadas, venha, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos sentar e vamos ser edificados por essas mulheres de Deus. Vem aí, Conexão Feminina, projeto do Ministério de Mulheres, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Um forte abraço para você, te espero aqui na semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um forte abraço e até a semana que vem.